Oi, pessoal, tudo bem? Que a paz que excede o entendimento humano venha guardar o coração e a mente de todos nós, amém? Bem, hoje eu quero falar sobre armas de Satanás. Todos nós sabemos que quando nós temos um inimigo, ele vem com armas, sejam elas físicas, emocionais, contra nós. E Satanás não é diferente. Ele também tem as armas dele e as estratégias para nos fazer derrotados. Mas com entendimento e revelação do Espírito Santo, nós conhecemos quais são as armas de Satanás. E conhecendo elas, nós podemos resistir a elas. Então, eu quero falar sobre isso hoje. E os textos referências deste estudo é de Gênesis 3 e de Mateus 4. Bem, como todos nós sabemos, lá no Jardim do Éden, houve o primeiro pecado, a desobediência. Mas Satanás usou uma das armas dele quando encontrou Eva. Se vocês já puderem abrir a sua Bíblia e quiserem, eu convido vocês a abrirem Gênesis 3, onde Satanás usa a primeira arma. A primeira arma é a dúvida. A primeira coisa que Satanás traz em nossa vida é a dúvida. Lá no Jardim do Éden, ele chegou para a serpente e disse assim, lá no verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela veio, a serpente, que é Satanás, veio com uma dúvida ao coração de Eva. Realmente Deus disse que não poderia comer da árvore que está no meio do jardim? Será mesmo que não é para comer? E ele faz exatamente a mesma coisa com Jesus lá em Mateus 4, no verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve a fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, para Eva, ele chegou e disse que se Deus tinha realmente falado, aquilo era fruto da imaginação dela, se realmente não era para comer daquela árvore, se não era outra, talvez Deus tinha se enganado. E para Jesus ele chegou e disse, se tu és filho de Deus. Nós sabemos e nós lemos antes no capítulo 3 de Mateus, que Deus falou com Jesus, tu és o meu filho amado em que minha alma se comprasse. Então, Deus já tinha falado tudo aquilo ao coração de Eva e ao coração de Jesus. Eva sabia que não podia comer do fruto, mas Satanás trouxe dúvida ao coração dela. Jesus sabia que ele era filho de Deus e Satanás quis trazer a dúvida ao coração de Jesus. E nós sabemos que ele não consegue com Jesus, mas Eva se deixa levar pela dúvida. E além da dúvida, Satanás também usa o engano. Lá no Jardim do Éden, Satanás enganou Eva, pois aquilo que Deus disse que era mal, Satanás contra-atacou com suas mentiras. Vamos ver lá no verso 4 e 5 de Gênesis 3. Diz assim, Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Satanás enganou Eva, dizendo a mentira descarada, que aquilo que Deus falou, Deus estava se enganando. Mas nós sabemos que Deus não se engana. E por Eva ter escutado
a serpente, uma das nossas maldições é a morte. O castigo, do pecado é a morte. E lá na história de Jesus, nós vemos que Satanás tenta enganar Jesus. Ele só tenta porque ele não consegue enganar o Filho de Deus. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Pai, como o Pai fazia as coisas, e ele obedecia. Terceira arma de Satanás, a tentação. Depois que Satanás, a serpente, fez com que Eva duvidasse e a enganou, ele tentou Eva. Lá no verso 6, diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também seu marido e ele comeu com ela. Então aquela fruta, aquele fruto que Deus havia pedido que não fosse comido, se tornou prazeroso, se tornou aos olhos algo maravilhoso, que ela necessitava. E assim é o pecado, é a tentação, porque a tentação é aquilo que nos tenta, e aquilo que nos tenta a gente quer ter, a gente precisa ter. Mas Jesus também foi tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, mas ele não se deixou levar pela tentação. Ele foi guiado até o deserto para ser tentado, mas ele cedeu, ele disse não, ele falou as palavras de Deus e não se deixou ser levado. Outra arma de Satanás sempre vem quando estamos com fome. Ele sempre vem quando nós estamos com fome. Essa é uma estratégia dele. É estranho isso ser uma das armas, mas Eva, ela podia comer de todas as árvores do Éden. Tinha pé de abacaxi, tinha macieira, tinha laranjeira, tinha melancia, tinha todos os frutos que eram bons aos olhos, que eram desejáveis, mas ela escolheu aquilo que não podia, aquele fruto que mais tarde traria morte para ela e seu marido e toda uma geração futura. Jesus, ele tinha 40 dias que ele não comia nada, ele não se alimentava de nada, ele não bebia nem água. Mas quando Satanás veio para derrubar ele permaneceu firme. Aí você pode me dizer, Alice, é porque ele era Jesus, mas ele também era ser humano igual nós. Ele estava fardado a sentir fome, a sentir sede. Então, Satanás ele vem quando a gente está mais fraco, quando a gente fica mais vulnerável. E assim fazendo com que a gente se sujeite às armas dele. Mas o Espírito Santo traz uma solução para isso. O Espírito Santo de Deus fala na palavra de Deus que ele se apodera das nossas fraquezas, ele aperfeiçoa com o poder dele para que nós nos tornemos fortes, mas não porque nós somos maravilhosos demais, não, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. As armas de Satanás são poderosas sim, mas elas são poderosas para destruir e matar aqueles que não conhecem as armas de Deus. Assim como Satanás, Deus também tem armas poderosas para que nós venhamos a usá-las. Exemplo disso é Eva e Jesus. Os dois foram enganados, os dois foram colocados em meias dúvidas, os dois foram tentados, os dois estavam fracos pela fome. Mas Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha as armas de Deus e por isso ele venceu. Agora Eva não, Eva teve um entendimento fraco e abandonou logo a palavra e a orientação de Deus. E eu quero finalizar falando que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir
das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Então, você e eu, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de que Deus nos dê armas, de que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê a graça dele. Eu não sei se você tem se deparado com o que eu falei, com os enganos, com as dúvidas, as tentações, e se você está fraco, com fome. Mas eu quero te dizer que isso é normal, porque Satanás é nosso inimigo, ele é nosso adversário, e ele vai querer lutar contra nós, ele vai querer destruir as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas se a gente permanecer firme em Deus, usando as armas de Deus, nós sairemos vencedores. Não é porque nós somos poderosos demais. Não é porque nós somos poderosos, porque nós somos vencedores, não. Mas é porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Teve alguém que nos colocou nesse mundo de pecado, mas tem alguém que nos tira dele, que é Jesus Cristo. Ele é poderoso para vencer a tentação, para vencer os enganos, para vencer a dúvida. Ele é o antídoto para tudo isso que eu falei. Para a arma do engano, Jesus é a verdade. Para a dúvida, ele é a certeza. Para a tentação, ele é escape. E para a fome, ele é o pão da vida. Então, não sei se você tem enfrentado essas situações difíceis. Se Satanás tem vindo com armas, com setas, com lanças sobre a sua vida. Mas tenha uma certeza, meu irmão. O Espírito de Deus está com você. Nós não estamos só, porque a palavra de Deus diz que Deus nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Então permaneça firme, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que essa palavra tenha edificado a sua vida e que você creia que o Espírito Santo de Deus está em ti, está em nós, e por ele nós somos mais do que vencedores. Por ele nós nos tornamos fortes e corajosos. Somente pela misericórdia e pela graça de Deus somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Se você gostou, deixa o like, compartilha para todo mundo, se inscreva no canal e coloque seu comentário. Se você tem algo para nos agregar, que você seja usado pelo Espírito Santo para edificar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus.